Senhor presidente Mozarildo, senhores senadores, senhoras senadoras, ontem o mundo inteiro, senador Mozarildo, assistiu o fim de um evento que empolga toda a população mundial, que são as Olimpíadas. O Brasil, por um lado, teve uma razão especial para assistir esse final, porque ali nós vimos, pela televisão, o prefeito do Rio de Janeiro recebendo a bandeira das Olimpíadas. A partir de agora, como se diz, a bandeira está conosco. Faltam agora 1.562 dias para concluirmos a Copa. Na verdade, faltam 1.500 dias para iniciarmos a Copa. Temos esse curto período para organizá-la. O mundo inteiro viu, inclusive, uma bonita encenação no final, feita pelo Brasil, na conclusão dos trabalhos. Até aí, senador Mozarildo, tudo muito bem. Mas quando nós vamos ver os resultados do Brasil dessas Olimpíadas, nós começamos a perceber a fraqueza, a fragilidade, a pobreza do Brasil no que se refere à disputa internacional por medalhas de ouro. E o mais grave é que quando nós lemos hoje os jornais, a impressão que nós temos é de que tem uma preocupação, mas que vamos superar tudo isso até 2016. É com tristeza, senador Mozarildo, que eu digo que esqueçamos 2016. Não há a menor possibilidade do Brasil dar um salto no número de medalhas de agora até 2016. Não há como. Pode subir, mas não há como dar um salto. Não há como chegar às 45 dos Estados Unidos, às 38 da China, aos 29 da Grã-Bretanha, às 24 da Rússia. Não há como chegarmos lá. Por uma razão. As medalhas de ouro que um país consegue dependem de três coisas. Nós temos duas, mas nos negamos a fazer a terceira. Depende da população. Quanto maior a população, mais chance tem um país de ter talentos capazes de se apresentarem como os melhores do mundo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. O Brasil podia ser perfeitamente um dos países que tivesse o maior número de talentos entre todos os países do mundo. Nós temos também um PIB, que é a segunda coisa necessária. Nós temos um produto interno bruto, que é o sexto do mundo. Se nós fôssemos olhar pelo produto interno bruto, que é fundamental para que o país tenha a energia necessária a ser investido no desenvolvimento da capacidade, do talento individual, nós deveríamos sermos o sexto país do mundo. Se fosse pela população, nós deveríamos ser o quinto país do mundo, mas nós fomos o 22º país do mundo. Eu fiz umas contas, senador, que mostram a situação triste que nós estamos. Nos Estados Unidos, que é um país riquíssimo, produto interno bruto maior do mundo, cada medalha equivale a 328 bilhões de dólares. Na China, que teve 38 medalhas, isso já cai para 192, que seria, vamos supor, o custo do produto interno bruto necessário para fazer uma medalha de ouro. A Grã-Bretanha cai para 83. A Rússia cai para 77. A Coreia do Sul, 88. Quando chega ao Brasil, cada uma das 3 medalhas de ouro custaram, entre aspas, 831 bilhões. Ou seja, a proporção de medalha para o PIB é de 831 bilhões para cada medalha. Veja bem, os Estados Unidos, que é riquíssimo, apenas 328. Um país como a Hungria,
custou 18 bilhões cada um. Não é o dinheiro que se gasta, quero insistir. É uma comparação da riqueza. Quanto de riqueza em função do número de medalhas. Se nós vamos para a população, eu creio que é chocante também, porque numa rápida... Aí, sentado, se nós tomarmos a proporção da população chinesa, que é mais de 6 vezes maior que a nossa, mas se você compara 6 vezes, eles deviam ter 18 a 20 medalhas, tiveram 38. Os Estados Unidos têm 1,5 vezes a população do Brasil, era para ter tido 6, nós tivemos 3, eles teriam 6, tiveram 46. A Grã-Bretanha era para ter 1, se a gente fizesse proporcionalmente ao número de habitantes, comparando os habitantes da Grã-Bretanha com os habitantes do Brasil. A Coreia do Sul, que teve 13, era para não ter nenhuma, porque a sua população é bem menor que a nossa. Onde é que está o erro? Está no terceiro ponto fundamental para que um país tenha muitas medalhas. Primeiro, é a população. Segundo, a riqueza. Terceiro, a escola. O senhor há pouco disse que até a saúde tem como condição preliminar, não para cada pessoa, mas para o conjunto de um país, a sua educação. O país educado cuida melhor da sua saúde. Uma pessoa sozinha, individual, não, porque depende da sua biologia, depende de acidentes biológicos que fazem você ficar doente, mesmo educado. Mas um país, para ter medalhas, para ter sucesso em competições como as Olimpíadas, ele precisa ter população, porque quanto maior a população, maior o número possível de talentos. Tem que ter um produto interno bruto, para poder canalizar recursos para que aquelas pessoas se transformem em grandes heróis do atletismo, do esporte em geral. Agora precisa da escola, porque é na escola que nós peneiramos os talentos. Quando se procura ouro, não falo medalha de ouro, quando se procura brilhante em um garimpo, o que faz o garimpeiro? O garimpeiro pega uma peneira e ali vai tirando a água até que ficam as pedrinhas, até que fica o ouro. No esporte, a peneira é a escola. As pessoas entram na escola e ali dentro, através da prática esportiva, desde a idade muito pequena, vão surgindo aqueles que demonstram talento. E é na escola que demonstramos, além disso, persistência, porque talento sozinho não dá campeão. Só depois é que esses com talento e persistência são levados para lugares especiais, onde começam a treinar com o vigor necessário para uma medalha de ouro. Já não é na escola, já é uma coisa especial. Para os atletas de altíssimo nível, demonstrado na escola. Claro que aqui e ali tem algumas pessoas que não precisam passar pela escola. Aqui e ali você descobre um maratonista que na rua se mostrou muito competente. Aqui e ali isso pode acontecer, mas é raro. É raro. O futebol, por exemplo, no Brasil, tem sido muito bom, porque a gente não precisa tanto de escola, porque como não vão para a escola, jogam futebol na rua. E aí termina se descobrindo grandes atletas através dos clubes. Mesmo assim, cada vez mais um jogador de futebol se faz na escolinha do clube. E o Barcelona é um exemplo especial disso. É graças a uma escolinha de futebol, onde os meninos também estudam, que se formam os grandes craques. É aí que está a tragédia brasileira. A nossa vergonha de ter 3 medalhas de ouro, quando países muito menores e mais pobres do que o Brasil tiveram um desempenho tão melhor, decorre de que nossas crianças, todas elas, não estão na escola com instalações, com tempo, com orientação para praticarem os esportes. Por isso nós somos tão fracos em atletismo, que é o mais especial das categorias que necessitam da escola. Por isso,
É com tristeza que eu digo, esqueçam 2016. Vamos fazer uma bela Copa, uma bela Olimpíada, é muito possível. Vamos dar um show de abertura talvez melhor do que os ingleses, um show de conclusão melhor do que os ingleses. Podemos fazer uma festa melhor, até porque vamos gastar 60 bilhões de reais para fazer a Copa. Mas em medalha, não vai dar tempo de conseguir um conjunto de atletas em condições de obter muitas medalhas. Porque para ter muitas medalhas, nós precisamos investir hoje nos meninos e meninas de 5 anos de idade. E de 5 anos de idade até chegar à Copa, vai precisar de 15 anos. Então não será a próxima, nem a seguinte, nem a seguinte. Talvez a seguinte, se a gente começasse a fazer hoje, mas ninguém está vendo quem quer que seja falando em começar hoje pela escola. Já estão falando em colocar mais dinheiro, e isso a gente tem. Um PIB enorme, o 6º do mundo. Já tem gente falando em usar e criar escolas específicas de atletismo. Isso a gente tem condições. Mas não vamos ter, através disso, a condição de dar o grande salto que vai exigir investimento desde a idade mais jovem. É difícil, quase impossível, fazer um jogador de futebol depois dos 15 anos de idade. Jogador de futebol bom começa a jogar aos 5. É difícil fazer um pianista muito bom depois dos 15 anos de idade. Quase tudo que exige muito talento exige a identificação desse talento na primeira infância e o acompanhamento desse talento ao longo da idade. E quando casa o acompanhamento com a persistência pessoal, aí a gente tem o campeão. E eu quero, senador Mazzaroto, concluir dizendo que dessas Olimpíadas, o que mais me emocionou não foram as medalhas. O que mais me emocionou é quando o nosso atleta, Diogo Hipólito, pediu desculpas ao Brasil por um erro que ele cometeu. Diego, você não tem que pedir desculpa a ninguém. Aquele erro qualquer um comete. Eu acho, aliás, incrível que alguns consigam chegar até o fim daquelas ginásticas. Quem tem que pedir desculpas ao povo brasileiro somos nós, os políticos, os dirigentes desse país, que não temos investido ao longo de 50 anos na educação das nossas crianças, para que essas crianças que têm talento sejam identificadas, que esse talento seja acompanhado, e aí sim, cobrar persistência daqueles que têm vocação, como ele, o Diogo, tem. Aquela falha é uma falha que qualquer um pode cometer. Você fez tudo o que era preciso como ser humano, como indivíduo, para ter o resultado pleno de uma medalha de ouro, que as circunstâncias não deixaram. Aí até a sorte influi muito. Agora, nós não temos desculpas. Nós que há 50 anos, então não sou eu individualmente, não é o senador Mazzaroto, não é nenhum sozinho, mas nós somos os líderes desse país. Ou a gente não consegue porque não tem preocupação com o assunto, ou a gente não consegue porque quer colocar dinheiro em outras coisas, ou a gente não consegue por incompetência de fazer prevalecer a vontade da gente. Ficamos na teoria. Não conseguimos ter a força, que outros conseguem força e não colocam o dinheiro corretamente. Eu lamento, mas é uma ilusão, esses que estão falando, que a gente pode fabricar campeões a partir dos 15 anos de idade, dos 20 anos de idade. Esses que acham que a gente pode construir campeões apenas através das ações dos responsáveis especificamente pelas Olimpíadas. A COB. Não é aí que se cria o campeão. A fábrica de campeões chama-se escola. A fábrica de campeões está no lugar onde a gente faz a peneira para identificar os talentos, onde começamos as ações para dar os primeiros passos nesse talento, sendo acompanhado com auxílio, com técnicos, para só depois
entrarem as instituições que trabalham diretamente naqueles que já demonstraram talento, já demonstraram persistência e precisam apenas de apoio. Nós invertemos tudo. Estamos querendo começar pelo apoio, sem identificar os talentos, entre 200 milhões. Não basta identificar talento entre os poucos heróis que conseguiram sair. E os que nós perdemos? Nós não ganhamos as eleições porque transformamos nosso país em um crematório de talentos. Nós queimamos nossos talentos. Da mesma maneira que queimamos nossos talentos intelectuais por não dar-lhes escolas, nós queimamos nossos talentos desportivos por não darem também a escola, onde é o início da identificação de talento, seja intelectual, seja físico, seja para grandes profissões liberais, seja para atividades esportivas. Não adianta prometer 2016 se não vamos fazer o dever de casa correto para 2024, 2026. Claro que temos que fazer algum esforço. Claro que vai ser uma vergonha muito grande ficar com 3 medalhas de ouro, 22º lugar, tendo as Olimpíadas dentro do Brasil. Aumentemos de 3 para 5, para 6, mas chegar aonde chegou a Coreia, aonde chegou a Inglaterra, aonde chegou os Estados Unidos, a Rússia, a Alemanha, a França, Itália, Hungria, Austrália, todos esses na nossa frente, países pequenos, com PIB pequeno. Chegar lá só se começarmos a investir agora, olhando o médio e o longo prazo. Não adianta investir quando a pessoa já é campeã, tem que investir quando a pessoa é criança. Até para saber quem tem vocação, quem tem talento, quem tem veia de campeão e quem não tem. Então, senador Mozarildo, eu quero aproveitar o fato de ter assistido ontem essas Olimpíadas, a conclusão, de ter visto com frustração os nossos resultados para pedir desculpa a nossos atletas e não ouvi-los pedindo desculpas como eu vi o Diogo Hipólito. Eu quero, como político brasileiro, pedir desculpas ao Brasil pela baixa performance que nós temos tido ao longo de décadas, não foi só ontem. E nós, senador, nós comemoramos os pouquinhos, porque nos comparamos conosco. Aí eu vi gente dizendo, mas em Atenas tivemos menos, em Atlanta tivemos menos, em Pequim tivemos menos, em Moscou tivemos menos, ou mais, ou igual. Não temos que nos comparar conosco de um ano para o outro. Nós temos de nos comparar com o mundo. E comparados com o mundo, nós fracassamos rotundamente. Por sermos um dos mais populosos países do mundo, por sermos um dos mais ricos países do mundo do ponto de vista do produto interno bruto. E esse fracasso não vem dos atletas. Esse fracasso vem de nós, políticos, de nós, líderes desse país, que não somos capazes ou de entender aonde está a peneira dos talentos, que é a escola, ou de entendermos e não conseguirmos prevalecer as nossas ideias. O senhor Mozarildo, falou aí da federalização da educação. Não tem outro caminho para termos grandes medalhas ou um número grande de medalhas, a não ser federalizando a educação de base, fazendo com que as escolas desse país sejam todas boas, da maior qualidade, o que não é possível graças apenas aos poucos recursos dos nossos prefeitos. Eles não têm recursos para isso. Só a União que federalizou as universidades, que tem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, tantas instituições que funcionam bem nacionalmente, só a União vai ser capaz de fazer isso. A federalização da educação é um caminho necessário para que o Brasil saia bem em tudo, inclusive nas Olimpíadas dos anos futuros. Na economia também, porque cada vez mais a economia vai ser fruto do conhecimento. Mas nós insistimos em não entender ou insistimos em não fazer. Vamos tirar proveito de um fracasso para entender onde erramos. Não é no PIB, que o nosso é grande. Não é na população, que a nossa é grande.
é na escola onde nós não queremos fazer com que ela tenha condições de peneirar, de identificar os talentos e de acompanhá-los na primeira infância. É isso, senhor presidente, que eu tenho para colocar nesse dia seguinte ao encerramento dessas Olimpíadas. A última, antes da próxima, nossa, que será no Brasil. Não tenho dúvida que vamos fazer Olimpíadas do ponto de vista da organização competente. Mas, lamentavelmente, eu tenho poucas dúvidas também de que nós vamos conseguir chegar lá como, além de organizadores, também campeões. Organizadores vamos conseguir. Campeões, não vejo como, em 4 anos. Obrigado, senhor.